atendendo ao convite de apresentar uma palestra sobre a noção de partilha do sensível, de Jacques Rancière, a dimensão do comum e o possível papel da atenção na estruturação desse campo do comum, propus retomar no título dessa fala a expressão utilizada pelo filósofo, a de 1000 gestos ínfimos, envolvidos em processos de subjetivação de ordem estética e política, aproximando-os das relações entre a experiência com a obra de arte e a experiência de inscrição igualitária nesse comum. A hipótese dessas minhas considerações é a de que a atenção ao trabalho de arte pode vir a se desdobrar em conjunto com a transformação sensível envolvida na relação entre os corpos e a experiência artística e as obras artísticas, num exercício de igualdade intelectual e política, com diferenciações entre uma e outra. O conceito de igualdade é trabalhado pelo filósofo em 3 planos entrelaçados, né? O intelectual, o político e o sensível. Então, ele vai, sim, falar de uma igualdade intelectual, de uma igualdade política e de uma igualdade no plano sensível, demarcando suas especificidades em relação à questão da emancipação, diferenciando-se de toda uma tradição política, sobretudo a partir do Iluminismo, no século XVIII. Rancière não considera a igualdade como um objetivo a alcançar, uma promessa social a ser atingida num futuro que, a bem da verdade, nunca chega, como a história o tem demonstrado. Para ele, pelo contrário, a igualdade não se situa num fim inatingível, mas no começo. Ela é uma pressuposição, e isso é o pilar central da filosofia do Rancière. É um axioma não determinado, fundamentando a constituição dos campos políticos de determinação, mas sendo anterior a todos eles. A igualdade de qualquer um com qualquer um está na base das relações estabelecidas no âmbito do comum, das práticas e expressões que aí acontecem. Ela é uma premissa, um ponto de partida que determina a forma de práticas específicas. Um segundo aspecto primordial sobre a igualdade, para o filósofo, é que ela não é uma medida comum entre indivíduos, mas sim uma capacidade. Uma capacidade que pertence a todos, a qualquer um, e que diz respeito ao poder de qualquer um, o que está expressamente implicado na questão da democracia. Eu inicio pela questão da igualdade intelectual, um tema diretamente associado ao seu conhecido livro O Mestre Ignorante, 5 lições sobre emancipação intelectual, que foi publicado originalmente em 87, e citado aqui nessa publicação, convite à atenção, né? Em um momento se cita esse trabalho. Filosofia, educação e política entrelaçam-se nessa obra, cuja dissonância aparece em seu título. Afinal, o que é isso que o mestre ignora? Em que termos essa escrita reflete sobre a relação entre ignorância e emancipação intelectual? E a qual diz respeito a todos nós, sem exceção, né? Esse livro nos conta a aventura intelectual do francês Joseph Jacotot, que é um professor de retórica, línguas antigas, matemática e direito, nascido em 1770. Após a Revolução Francesa, de 89, e com a restauração da monarquia, ele foi exilado nos Países Baixos, onde passou a lecionar no início do século XIX. Sem conhecer holandês e com a tarefa de ensinar francês, ele estabeleceu um elo comum com seus alunos, utilizando um livro intitulado Telêmaco, que fora publicado em Bruxelas, numa edição bilíngue de 1699, e
o qual conta as aventuras do filho de Ulisses, o herói grego. Por meio de um intérprete, Jacotot solicitou aos jovens alunos que aprendessem o texto francês, apoiando-se na tradução. Ao chegarem na metade do livro primeiro, mandou-lhes dizer que repetissem sem parar o que haviam aprendido, e quanto ao resto, que se contentassem em lê-lo para poder narrá-lo. Assim preparados, ele pediu-lhes em seguida que escrevessem em francês o que pensavam sobre o texto. E tendo em vista a ausência de suas explicações prévias sobre a língua, Jacotot ficou esperando por erros grosseiros ou até pela impotência dos seus alunos. O resultado, no entanto, foi absolutamente surpreendente. Eles se saíram notavelmente bem diante dessa difícil tarefa. Essa experiência provocou uma revolução no pensamento de Jacotot sobre o ato de ensinar, já que seus alunos tinham aprendido sem que ele lhes tivesse dado nenhuma explicação sobre a língua e seus fundamentos. Esse fato foi de importância capital. Eles, por si mesmos, haviam buscado as palavras francesas que correspondiam àquelas que conheciam e aprendido a combiná-las para fazer frases cuja ortografia e gramática tornavam-se cada vez mais exatas à medida que avançavam na leitura do livro. O que passou a ser elaborado por Jacotot a partir dessa experiência foi uma maneira completamente provocadora quanto ao pensamento pedagógico tradicional e à lógica do que ele denominou como sistema explicador. Esse sistema supõe a relação de uma inteligência que sabe, o mestre, e a inteligência do aluno que depende, entre aspas, de sua explicação, suas explicações. A explicação, diz Rancière, divide o mundo em dois, entre os sábios e os ignorantes, os maduros e os imaturos, os capazes e os incapazes. A lógica desse pensamento tradicional pauta-se numa relação de desigualdade, de superioridade e inferioridade. O explicador, nesses termos, institui o incapaz na medida em que lhe interrompe o movimento da razão e sua confiança em si mesmo. Esse modo, para Jacotot, reduz-se a um verdadeiro, o que ele chama de método do embrutecimento. E seus avanços, sempre pautados na manutenção do princípio da desigualdade, preocupam-se em esmerar mais e mais as explicações numa progressão que é infinita. Nas palavras de Rancière, no esquema tradicional pedagógico, desenvolve-se pouco a pouco a inteligência e depois o indivíduo, pouco a pouco, se emancipa, se libera. Inversamente, a ideia de Jacotot é que a emancipação precede sempre a aprendizagem. Essa é uma inversão filosófica importante, né? A emancipação é a decisão simplesmente de que se é um igual. Na base de toda aprendizagem intelectual, há uma decisão de que se é um igual, que se pode saber porque se é um igual. O essencial é a tomada de consciência da igualdade de todas as inteligências. Então, aqui, no princípio da igualdade intelectual, a base é a igualdade de todas as inteligências. O pressuposto da desigualdade tem alimentado modos de ensino e outras práticas sociais que se baseiam na ideia de cada um no seu lugar, com sua inteligência própria. Esses modos no ensino confirmam as incapacidades no momento mesmo em que pretendem reduzi-las. Contrariamente, afirma Rancière, a instrução pode significar o oposto. Pode levar uma capacidade que se ignora ou nega a se reconhecer, o desenvolver todas as consequências desse reconhecimento. O primeiro ato se chama embrutecimento, o segundo, emancipação. Então, respondendo à pergunta feita inicialmente, o mestre ignorante ignora a distribuição de superioridades.
E ele estabelece uma experiência no plano da igualdade das inteligências, incluindo a sua. O mestre ignorante exerce não um saber que se impõe diante da ignorância do outro, mas que aciona no outro a vontade de saber, de verificar, e esse é um termo importantíssimo, verificar a própria inteligência. Para Rancière, nenhum saber traz por si próprio a igualdade. Há uma lógica de aplicação da inteligência na manutenção das razões da desigualdade e uma outra lógica alimentada na verificação constante do pressuposto da igualdade, lógica esta que tem consequências diretas em relação à emancipação e à política. Esse método, diz Rancière, é o mais velho de todos, já que não há alguém que não tenha aprendido algo por si mesmo. Cada um de nós, nesse momento, pode rememorar algo que aprendeu sem que ninguém tenha lhe explicado nada. E como isso, assim aprendido, age ou agiu muitas vezes como matriz para a aprendizagem de muitas outras coisas. O aprendizado da língua materna é o melhor exemplo do axioma dessa inteligência igualitária em ação. Evidentemente, tal prática não traz em seu bojo nenhuma desautorização da ciência. Ao colocar a igualdade em primeiro plano, ela trata da atitude moral e política fundante na instrução de qualquer coisa a qualquer um. O mestre ignorante não é necessariamente um professor, mas pode ser qualquer pessoa que exerça esse princípio da igualdade das inteligências, No que se refere à escola, esse método não significa o abandono da relação mestre-aluno, nem a adoção de um vínculo frouxo entre eles, pelo qual, em nome da sua própria liberdade, o aluno tornar-se-ia um tirano. Trata-se antes da rearticulação dessa relação no sentido da emancipação daquele que aprende. Para tanto, o mestre ignorante verificará se o aluno buscou, investigou, ponderará sobre o que este descobriu, de modo que o aluno mostre que estudou com atenção. Uma exigência que, para aquele que aprende, é infindável. O trabalho árduo está praticamente todo do lado daquele que aprende, que em sua busca, nesse sentido, age como um explorador, um pesquisador. Ali onde a necessidade cessa, diz Rancière, a inteligência repousa, a menos que uma vontade mais forte se faça ouvir. A inteligência é atenção e busca, antes de ser combinação de ideias. A vontade é potência de se mover, de agir, segundo o movimento próprio, antes de ser instância de escolha. Em A Lição dos Poetas, Rancière destaca como a comunidade de iguais, que se ensaia nesse processo de ignorar as relações de superioridade, tem um papel fundamental na arte. Ao tratar de Racine, ele diz: Racine não tem vergonha de ser o que é, um miserável. Ele aprende Eurípides e Virgílio de cor, como um papagaio. Ele procura traduzi-los, decompõe suas expressões, as recompõe de outra maneira. Ele sabe que ser poeta é traduzir duas vezes. Traduzir em versos franceses a dor de uma mãe, a cólera de uma rainha, ou a fúria de uma amante, é também traduzir a tradução que Eurípides ou Virgílio fizeram. Racine não se ilude sobre o que faz. Não acredita conhecer melhor os sentimentos humanos do que seus ouvintes. Ele sabe que não existem homens de grandes pensamentos, somente homens de grandes expressões. Ele sabe que todo o poder do poeta se concentra em dois atos:
a tradução e a contratradução, que fará o ouvinte. É essa contratradução que produzirá a emoção do poema. A poesia, diz o filósofo, não é uma maneira de escrever, mas uma maneira de ler e de transformar o que se leu em maneira de viver, de fazer disso o suporte de uma multiplicidade de atividades. Errar e vaguear, refletir, fazer a exegese, sonhar. Segundo Rancière, a lição emancipadora do artista, oposta termo a termo à lição embrutecedora do professor, é a de que cada um de nós é artista na medida em que adota dois procedimentos. Não se contentar e ser um homem de um ofício, mas pretender fazer de todo o trabalho um meio de expressão. E não se contentar em sentir, mas buscar partilhá-lo. O artista tem necessidade de igualdade, tanto quanto o explicador tem necessidade de desigualdade. Essa reflexão é retomada pelo autor em O Espectador Emancipado. Na arte, a comunidade de iguais, entendida como a prática de uma ligação horizontal, contra-hierárquica, conjuga-se o trabalho de contratradução, pelo qual o poder do espectador aparece. Longe de compreender o espectador na chave da exterioridade, da separação, da passividade ou da contemplação rebaixada, interessa ao filósofo refletir sobre essa tradução ou contratradução enquanto uma aventura intelectual, pela qual o espectador, em meio a uma floresta de signos, codifica à sua maneira isto que ele percebe e experiencia com e pela arte. Trata-se, diz o filósofo, do movimento de utilizar o poder de todos para traçar o próprio caminho, num jogo imprevisível de associações e dissociações, aberto ao acaso, à errância, ao contingente, ao inesperado. É justamente nesse poder de associar e dissociar que reside a emancipação do espectador. Isso implica a ideia de que não há mais um ponto de partida privilegiado, como gostaria de defender o explicador, mas esses pontos são múltiplos e estão em todos os lugares, a depender desse movimento que nos coloca como atores de nossa própria história. Nos anos 70, no âmbito político, acreditava-se que supostos sábios diriam aos trabalhadores quais seriam os melhores caminhos a serem trilhados, como líderes iluminando os rumos das massas. Esse foi um dos motivos da ruptura intelectual de Rancière com o filósofo Louis Althusser, com quem ele trabalhou no início da sua carreira. As revoltas, como Maio de 68, nesse esquema, foram tidas como, entre aspas, ilusões de pequenos burgueses, como um erro estratégico, longe do que se então teorizava como a virada social e política. Rancière se desvinculou dessa matriz, buscando elaborar compreensivamente outra relação entre saber, movimentos políticos e possibilidades transformadoras, entre discurso teórico e prática política. Hoje, 40 anos depois, aquela matriz conceitual encontra-se ultrapassada pela própria prática de movimentos coletivos e atores que redesenharam e embaralharam as suas reivindicações, as fronteiras e as hierarquias entre quem age, diz, fala e vê, e os demais. A emancipação, insiste o filósofo, começa quando se coloca em questão a oposição entre olhar e agir. Para ele, olhar é também uma ação que confirma ou transforma a distribuição de posições que se mostram no presente. A emancipação começa quando se compreende que as evidências que estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer
pertencem elas mesmas a uma partilha do sensível, a uma distribuição a priori de posições e capacidades e incapacidades ligadas a essas posições. Nesses termos, começo a adentrar o segundo plano inicialmente indicado, aquele da igualdade política. Se até aqui se enfatizou a igualdade no âmbito das inteligências e a emancipação ligada à aventura intelectual, no âmbito do político, essas duas noções se revestem de novas dimensões, detalhadas por Rancière em livros como Nas Margens do Político, que ele lançou em 91, O Desentendimento, que ele lançou em 95, e A Partilha do Sensível, lançado em 2000, dentre outros. No campo político, Rancière compreende a emancipação não como decorrente de uma transformação histórica que levaria a uma grande virada, como fim último de um projeto político, nem como um estado social de liberação. A emancipação política é entendida como um movimento, como a verificação polêmica do axioma da igualdade. Novamente, a ideia de verificação, né? Verificação é esta que leva a atos intermitentes de resistência, efetuados diante da lógica da desigualdade, a qual é inerente ao vínculo social. A desigualdade está sempre sendo reposta socialmente. Essa verificação polêmica da igualdade é precária, descontínua, e consiste na introdução de algo que é, ao mesmo tempo, próprio e impróprio a desafiar a ordem estabelecida. O embaraço próprio da política diz respeito à questão sobre como a igualdade entre os humanos consiste em igualdade e desigualdade. Paradoxalmente, a igualdade de qualquer um com qualquer um está na base de toda a estruturação social. Em última instância, esse princípio da igualdade diz respeito ao caráter contingente de toda a ordem social. A política, porque nenhuma ordem social está fundada na natureza ou numa lei divina. No centro dessa questão encontra-se o problema da conformação de uma comunidade política. O que é uma comunidade política? Essa surge à medida mesma em que as partilhas nela efetivadas, em relação ao que é comum, são feitas ao mesmo tempo ao modo da igualdade e da desigualdade, gerando dano a uma de suas partes. Uma comunidade política caracteriza-se por ser dividida internamente pelo dano, que é um litígio que afeta a contagem de suas partes. Na contagem política de quem pode o quê, há os que não são contados, os sem parcela, os que não têm voz nem vez, e há os detentores de títulos, virtudes, que definem os objetos de debate e as deliberações. Há política porque há o dano, e é importante destacar, esse dano não é nenhuma mera injustiça, é um mal mais radical, diz o filósofo, que não pode ser reduzido a um conflito material como entre ricos e pobres, por exemplo. O dano, para Rancière, equivale à divisão do sensível em dois mundos, o que faz com que o filósofo questione a política a partir do conceito por ele cunhado de a partilha do sensível. Em suas palavras, a partilha do sensível fixa ao mesmo tempo um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. É importante observar como a ideia de partilha reúne em um só termo e, ao mesmo tempo, dois contrários, não é? A noção de reunião e divisão em quinhões. Nesse sentido, a política tem uma dimensão estética que lhe é inerente, presentificando-se na configuração do sensível
em sua partilha. Cabe lembrar que o termo aesthesis, em grego, significa sensível. Nessa formulação filosófica, o político e o estético são mutuamente constituintes. Compreensão essa que ultrapassa uma longa tradição em que o estético e o político eram vistos como separados e dicotômicos, o que se associou no campo da arte à discussão sobre arte engajada, por exemplo. Essa longa tradição que veio até os anos 80, pelo menos, né? Segundo o filósofo, o sensível diz respeito ao estético e ao político simultaneamente, pois essa partilha é sempre de caráter polêmico, atingindo os modos de ser e as maneiras com que se distribuem as ocupações, entendidas sob larga abrangência no mundo do comum e de suas possibilidades. Nesse mundo, há presenças que não fazem parte do seu campo de visibilidade, dizeres que não são ouvidos, sendo reduzidos a mera ruídos, perfazendo-se como um solo de relações sociais sempre controverso. Isso quer dizer que tomar a dimensão do comum, associado à partilha do sensível, significa pensá-lo como um modo de repartição desigual entre iguais. O que responde pela dimensão política aí imediatamente presente. Priorizando o princípio da igualdade de qualquer um com qualquer um, como a base da política, Rancière define então a política como o movimento de reconfiguração da partilha do sensível, na qual são definidos a comunidade e o comum. Essa reconfiguração se dá pelas maneiras de fazer que interferem nessa distribuição geral. E as práticas artísticas são uma delas, assim como os modos com que se efetivam suas relações com as formas de visibilidade e as maneiras de ser, de pensar e perceber. Reconfigurar politicamente a partilha é algo de natureza sempre polêmica, litigiosa, uma vez que implica enfrentar os quadros locais e situados de desigualdade reinantes. Fundada no dano, a política, segundo Rancière, tem por motor o dissenso ou o desentendimento, movimento pelo qual se busca verificar e atualizar o princípio da igualdade entre os implicados. O dissenso não é um mal-entendido, ocasionado pela imprecisão de termos ou de vocábulos. Ele diz respeito a dois mundos sensíveis que se confrontam, a duas lógicas heterogêneas, sem nenhum meio natural de resolução. Atualmente, quando se diz imigrante, por exemplo, isso é compreendido de maneira antagônica por partes conflitantes que não entendem a mesma coisa a partir da mesma palavra. Interessa aí quem fala o quê a partir de onde. O modo de romper a lógica da desigualdade, de descontinuá-la, nomeia propriamente a política. A ação política opõe-se ao que o filósofo denomina como polícia, a qual circunscreve as práticas e os dispositivos de manutenção do status quo. O termo polícia não tem aqui nenhum tom pejorativo ou depreciativo. Antes, refere-se à reprodução cotidiana do campo social, a ordem das coisas considerada como normal, a distribuição dominante do sensível, ou, em outras palavras, a organização consensual. Essa normalidade não é neutra, pois ela se assenta na correspondência de cada um à sua identidade funcional, impondo limites bem estritos ao que é possível. Fora do consenso, do ponto de vista policial, não há nada a não ser ruído, barulho e bagunça. A política não tem por objeto que lhe seja específico e nem um sujeito peculiar. Seu único princípio é a igualdade e sua verificação constante. Nada é em si mesmo político, mas pode assim tornar-se na medida em que se opera com a racionalidade dissensual.
Cabe observar que nem toda revolta, nem toda greve, nem todo movimento social é político, já que esses conflitos podem ser impulsionados por razões conservadoras do status quo da dominação vigente. Elas aí serão parte das estratégias de controle da polícia. Isso significa que a luta por interesses divergentes não é necessariamente sinônimo de política. Essa luta pode ser travada para reforçar desigualdades ou promover outras desigualdades. Isso bem compreendido evitaria o equívoco de se afirmar que, como o poder está em toda parte, então tudo é político. Do mesmo modo, cabe observar que o termo democracia também pode ser utilizado pelas duas lógicas com motivos e finalidades opostas. O mesmo pode se repetir com todo um léxico ligado à vida pública, com termos como direito, cidadania, espaço público, os quais, ao longo das últimas décadas, foram esvaziados pela ordem dominante. A reconfiguração dissensual do campo da experiência depende da capacidade de enunciação de sujeitos políticos, os quais não estão aí disponíveis, prontos, nem existem previamente ao dano. O processo de subjetivação política ou estético-política é da maior importância nessa reflexão. Sujeito político não é o nome daquele que sofre o dano passivamente, mas daquele que sofre o dano e se envolve num processo dissensual para confrontar certa ordem de subordinações aí envolvidas. Ele é a experiência de um litígio em que se põe em xeque a naturalidade com que identidades são vinculadas a posições e valores e o modo com que aí se constitui a esfera dos não contados. Tomar a palavra não significa ocupar um espaço discursivo já disponível, mas cavar e conformar esse espaço, até então inexistente, e nele se instalar. Para Rancière, os sujeitos políticos se constituem à medida que põem em confronto aquelas duas lógicas heterogêneas. Eles são como que uma fisionomia do dano. Os processos de subjetivação desfazem e recompõem relações no campo da experiência, nele articulando os modos de ser, fazer, pensar e perceber. Essa rearticulação não se dá de uma vez por todas, mas sim sob a lógica de múltiplas ações, mil gestos ínfimos, de verificação da igualdade e suas inscrições, por mais frágeis que essas inscrições sejam. Trata-se da consideração da multiplicidade de litígios ocorrendo em meio à partilha do sensível e reconfigurando o comum à medida da força política desses conflitos. Rancière entende a democracia como esse movimento constante de revolver o solo social pelo motor do dissenso. Ele não entende democracia como nome de um regime, mas esse movimento de revolver, de revolução de terreno mesmo. Podemos, então, no percurso esboçado até aqui, destacar dois métodos da igualdade, para retomar uma expressão do filósofo. No primeiro, relativo ao plano da emancipação intelectual, o foco reside no indivíduo e a igualdade funciona como contra-hierarquia, como ligação horizontal entre indivíduos, anteposta à verticalidade do embrutecimento. Cabe chamar a atenção que essa igualdade não interrompe a polícia para manifestar danos, mas cria intervalos para visitar outros mundos, explorar outras capacidades e instituir sociabilidades horizontalizadas. Esses intervalos criam brechas na lógica da dominação, separando as atitudes de suas destinações previamente traçadas pela ordem policial, propiciando aquele que conduz esse processo de emancipação intelectual, que a rigor é inesgotável, a vivenciar outros mundos de experiência, outras temporalidades e abertura de horizontes. O segundo método da igualdade diz respeito ao campo da subjetivação política e desloca-se para o coletivo,
para os sujeitos coletivos, para a formação de um nós, mulheres, imigrantes, desempregados, sem teto, etc. Ele diz respeito à igualdade política e existe dentro do conflito a partir da interrupção polêmica ou dissensual da ordem social. Aqui não se trata de intervalo, mas de interrupção. A igualdade, aqui, ela é anticonsensual mais do que contra-hierárquica. Ela bloqueia uma funcionalidade normal da ordem normalizada. Ela não é uma ligação horizontal que religa indivíduos emancipados, mas ela é a suspensão conflitual dos critérios de identificação. É nisso que ela é irredutivelmente coletiva. Ela concerne a coletivos, partes de sem parte, cujos contornos são flutuantes, uma vez que não importa quem pode aí se inscrever nesses coletivos. O coletivo político se constitui nas fendas de identidades impostas, interrompendo mecanismos normalizados de segregação. No pensamento político de Rancière, uma questão básica da democracia consiste em perguntar quais são os limites de nosso mundo, o que pode ser explorado e inventado para além das delimitações policiais do que é possível. A atenção singular com a obra de arte ou com a experiência artística mobiliza, segundo graus diversos, ambos os métodos, podendo torná-la motivo de fortalecimento da inscrição igualitária, tanto no plano individual, como naquele coletivo. Sabemos, por um lado, que o sistema da arte, com sua rede de instituições, museus, comissários, diretores, críticos, galeristas, editores, mercadores e outros, o que responde pela dimensão da polícia nesse campo, lida com um sistema de verticalidades e distâncias que nem sempre facilitam a inscrição igualitária do público. Não obstante, a relação individual, a depender da vontade, com V maiúsculo aqui, como já visto, ao praticar o corpo a corpo com o trabalho artístico, pode estabelecer uma teia de horizontalidades entre espectador, obra, experiência e artista, conformando e refigurando à sua maneira o trabalho sensível aí implicado, de modo a envolver esse trabalho num processo pessoal de emancipação intelectual, o que pressupõe experienciar a inscrição igualitária no plano individual. Esse processo, contudo, não equivale a uma assimilação ou aceitação lisa do trabalho de arte. Pelo contrário, pode ser um corpo a corpo rugoso, e que o vai e vem e os atritos podem fortalecer convicções ou provocar desvios, bifurcações. Pode ser um impulso para consultar outros trabalhos, cotejá-los, verificá-los ou caminhar em outras direções. Esse corpo a corpo mostra, por um lado, como a obra produz ou não o seu espectador, e, por outro, como o próprio espectador se produz enquanto tal. No plano coletivo, a relação atenta e cuidadosa com a arte caminha no sentido da abertura à experiência de novas potências do comum, provocadas e inventadas pela arte, no caminho da participação no nós, por ela proposto, acompanhando os termos mutáveis com que a arte afirma suas exigências de igualdade, e o modo como ela repõe, com suas proposições, a questão sobre quais são os limites desse nosso mundo. Essa relação entre a arte e o comum é alvo de interesse específico de Rancière, em torno do qual ele propõe 3 regimes de historicidade específicos da arte: o regime ético, o regime poético ou representativo e o regime estético. Regime é entendido, nas palavras de Rancière, como o modo de articulação entre maneiras de fazer, visibilidade dessas maneiras de fazer
e modos de pensabilidade de suas relações, implicando uma determinada ideia de efetividade do pensamento. Trata-se da identificação da relação entre as práticas, sua visibilidade e a inteligibilidade de seus resultados ou produtos. O regime estético, que é aquele em que estamos imersos hoje, inicia-se no final do século XVIII, concomitante à perda da eficácia das perceptivas artísticas e hierarquias de gênero ligadas ao princípio da representação, que caracterizaram o regime poético, em vigor desde os antigos, desde a poética de Aristóteles até mais ou menos o XVIII. Regras e protocolos incidentes na relação entre o que é visto e o que é dito definiam critérios de receptividade nas artes. Nessa lógica representativa, a mimesis, enquanto regime de semelhança, ocupa um lugar central. E nela, a ficção é um encadeamento de ações ligadas pela necessidade ou pela verossimilhança, afirma o filósofo em O Fio Perdido, um livro recente dele. O modo hierárquico próprio à lógica representativa é análogo àquele das distribuições das ocupações políticas e sociais então dominantes, em que há uma separação entre a elite dos seres ativos e a multidão dos seres passivos. À medida que esse espaço específico da representação foi sendo revogado e seus preceitos foram enfraquecidos ou abolidos, um novo visível foi se abrindo, num período em que a arte passou a ser escrita no singular, antepondo-se às belas artes e suas disciplinas internas. Cabe observar que, nesse contexto reflexivo, o termo estética é empregado em dois sentidos interrelacionados. Um deles, mais amplo, diz respeito à ideia de uma estética da política e é associado, como visto, ao sensível e à sua partilha. O estético e o político entrelaçam-se de modo que uma ação política é, ao mesmo tempo, uma intervenção estética, sensível, na maneira com que este é reconfigurado, percebido, dividido e compartilhado. O segundo sentido do termo estética é de ordem singular, nomeando este regime estético. A dimensão do comum nesse regime estético foi reconfigurada historicamente de maneira que todo um solo sensível, desconsiderado nas práticas artísticas durante o regime representativo, passou a ser assimilado pela arte, respondendo pela incorporação do banal, do vulgar, do transitório e do anônimo entre seus temas e como sua matéria-prima. A literatura teve uma enorme importância nessa revolução estética que se efetivou a partir de então, promovendo o que Rancière diz ser uma redistribuição das formas da experiência sensível na direção de uma democratização nascente. Os destinatários passam a ser não importa quem, podendo se apropriar dessas ficções. A novidade literária, a partir daí, está ligada à capacidade de apropriação do leitor qualquer e de produzir uma outra maneira de significar, de dar sentido às palavras, escapando àquela regrada pelas normas representativas e sua temporalidade causal. No regime estético, práticas e objetos artísticos, cada vez menos, passaram a ser pautados por critérios de como fazer. E cada vez mais, pelos modos com que se produz uma heterogeneidade sensível. Também aí se verificou um novo modo de relação com o antigo, em consonância inicialmente com o surgimento da arqueologia, das pilhagens, dos museus e de um novo público burguês que foi se desenhando no século XVIII. O regime estético, em sua amplitude,
consiste em fronteiras instáveis, afirmando a absoluta singularidade da arte. Ele abre o campo artístico de tal modo que tudo, em princípio, pode ser arte, mas nada de fato garante que o seja. Nada de fato garante que a arte produza a afecção sensível da qual depende o seu próprio estatuto. Caso não produza, restará como objeto em suas conexões ordinárias. Instala-se uma tensão interna à arte, característica desse regime, que consiste nessas fronteiras ambíguas, inelimináveis, de uma tensão assíntota entre arte e vida. Nessa condição, uma imagem ou ação artística, ela é, ao mesmo tempo, autônoma e heterônoma. Paradoxo esse que faz parte do regime estético. O próprio da arte, afirma Rancière, é operar uma revisão do espaço material e simbólico, e é por aí que a arte toca a política. Eu concluo essa aproximação sobre o trabalho de arte e a inscrição igualitária no plano coletivo, proposto pela obra, evocando uma performance urbana que ficou muito conhecida internacionalmente, realizada no dia 18 de junho de 2013, por Erdem Gündüz, dançarino na Praça Taksim, em Istambul. 11 dias antes, uma multidão dirigiu-se ao Parque Gezi, que fica ao norte da praça, e ali acampou como um recurso extremo para resistir em loco ao início de um projeto do governo de ali construir um shopping, a despeito da contraposição à ideia, desde o início, por grande parte da população. A resposta à forte repressão policial foi o aumento exponencial no dia seguinte do número de protestantes na praça, repercutindo na mídia internacional. Mesmo assim, houve uma forte repressão, queimando-se as barracas, os acampados, etc. O motivo dos conflitos associava-se a um projeto de renovação urbana que incluía o redesenho da praça, criando um túnel para os carros, retirando dali ônibus, pontos de táxi, e muito da sua vitalidade cotidiana cultural, de modo a reconstruí-la como uma área comercial reluzente e asséptica nos moldes das estratégias de gentrificação do mercado imobiliário. Os conflitos extrapolaram as especificidades locais, voltando-se para a questão do direito à cidade e à expressão. A performance mobilizou o que o curador e crítico de dança André Lepec denomina a potência da coreografia dissensual. A ação artística denominada O Homem em Pé consistiu na presença do dançarino na praça, em pé, parado e sem descanso, para o qual o seu preparo físico profissional contou muito, durante 8 horas, tarde e noite, encarando o grande retrato ali exposto na fachada de um dos edifícios de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República da Turquia. Após algumas horas, agentes da polícia tentaram falar com ele, sem resposta. Eles revistaram seu corpo, sua mochila, e sem motivo para detê-lo, foram embora. Entrevistadores da mídia também tentaram contato, sem sucesso. Pedestres passaram a entender aquela postura do homem anônimo, em pé, e passaram a se manter na mesma atitude, próximos a ele, formando aos poucos e de maneira imprevista um coletivo, com dezenas de pessoas que, em silêncio, miravam aquela imagem. O corpo do artista, inicialmente solitário, acionou aos poucos, sem nenhuma palavra, nem prévia nem a posteriori, um nós, de enorme potência simbólica, inclusive do ponto de vista da dança. O performer estático mobilizou como que coreografias dos agentes do Estado, da mídia e de outros pedestres, com sentidos distintos entre si, conformando uma experiência de natureza estético-política de enorme impacto. Esse nós configurou-se como a experiência da inscrição sensível e igualitária de anônimos, devido justamente
a atitude atenta àquela ação, no caso, uma inação. Bom, é isso. Obrigada.